A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos iniciando o quarto trimestre estudando a lição de número 1, as lições bíblicas jovens, que tem como título o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Neste trimestre nós estaremos comentando o tema que fala sobre alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. E hoje iniciaremos comentando a primeira lição do trimestre, que fala justamente sobre o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Então, na lição deste trimestre, estaremos focando em diversos conselhos no livro de Provérbios, principalmente nos provérbios escritos por Salomão, porque nós vamos estudar neste trimestre, nesta aula especificamente, vamos ver ali que Salomão foi o autor da maioria dos provérbios, embora o livro de Provérbios, majoritariamente, não foi Salomão que escreveu todos os capítulos, mas na sua grande e vasta maioria, sim, os provérbios são, na sua maioria esmagadora, de Salomão. Então, nesta lição de hoje, nós vamos falar um pouco de uma lição mais introdutória do livro de Provérbios, mostrando esse convite de Deus à sabedoria. E dentro desse livro, nós vamos ver justamente alguns questionamentos, né? Porque hoje em dia nós muitas vezes fazemos questionamentos do tipo: há um modo correto de viver? Será que existe um manual que porventura revela todo um passo a passo para desvendar os segredos do bem viver? Algo que nos explique o que fazer em cada circunstância completa? Bem, na realidade, você já sabe a resposta, que não existe um manual desse tipo. Mas, contudo, né, e na maioria das vezes, em circunstâncias complexas, em circunstâncias imprevisíveis, nós gostaríamos sim que aparecesse um tipo de manual que nos dissesse o que fazer, como agir, que caminhos seguir. E isso está relacionado a várias áreas da nossa vida. Pais de primeira viagem, vamos falar assim, não queria um manual de como criar os seus primeiros filhos? Será que casais nos seus primeiros anos de casamento gostariam de ter acesso a um passo a passo para saber o que fazer na relação com o cônjuge do sexo oposto? Enfim, meus irmãos, embora nós não encontremos, muitas vezes nós gostaríamos de que nos desse um documento que nos revelasse justamente os segredos para fazer algo. E o livro de Provérbios, ele não é este manual para segredos de como viver serem revelados, mas sim é um livro da Bíblia, que de maneira singular, de maneira peculiar, vai entrar nos assuntos de nosso cotidiano, como nenhum outro livro sagrado faz. Então, por isso, a partir deste livro, nós vamos sim mergulhar mais fundo a respeito da sabedoria, da base da vida moral, de como se relacionar com o Senhor Deus, de como se relacionar com nós mesmos, de como nos relacionarmos com o próximo. Então o livro vai não nos desvendará segredos, né, para agir em cada aspecto da vida, mas os seus princípios, isso é importante, mas os princípios do livro estabelecidos fazem muito sentido para cada esfera de nossa vida, em qualquer época e geografia. Então, por isso, Provérbios é um livro atemporal e, ao mesmo tempo, eterno. Primeiro tópico é falar um livro para a vida, a arte de viver. E nos últimos anos tornou-se moda, né, intelectuais criticarem justamente a literatura de autoajuda. E tem pessoas aí que estão criticando, porque teve um crescimento avassalador desse tipo de literatura. Então a classe intelectual, ela tornou-se inimiga do gênero de autoajuda. E essas críticas têm a sua razão, né? Talvez o grande problema da autoajuda esteja na impressão de que passa, de que tudo é mágico, que tudo depende de um pensamento positivo, de um sorriso aberto, outros tipos de atitude positiva semelhante, quando isso não, de fato, não se dá desta forma. E em certo sentido, né, meu irmão, a gente vai ver que
arautos dessa autoajuda, eles são pródigos em beber de fontes de estudos sérios, porque ele não pega algo supérfluo, algo que não tem credibilidade, não, mas ele bebe de uma fonte que tem estudos sérios e pega essa fonte e estuda e transforma justamente em palestras populares. A figura do coach hoje na atualidade que faz justamente isso, porque o palestrante coach ele ganha rios de dinheiro e movimenta uma indústria poderosa de marketing e autoajuda. Já o intelectual não chega nem perto disso. Então é muito difícil o intelectual furar a sua bolha. Por quê? Porque ele segue mais o padrão convencional, ele segue mais pelas vias, vamos falar assim, corretas, de não querer auto se proclamar com aquele conhecimento, diferentemente do coach. Então a crítica contra a indústria da autoajuda, ela pode transparecer certo zelo com a integridade das coisas, mas também ela pode esconder um problema, ou seja, a ideia de que não se precisa aprender nada a respeito do bem viver. E o livro de Provérbios vai trazer justamente isso, porque ele é diferente dos outros livros da Bíblia, porque Provérbios, ele é um livro eminentemente prático, pois se preocupa justamente com o cotidiano da vida, das coisas mais corriqueiras que nós estamos fazendo. E é justamente no livro de Provérbios que encontraremos os temas em que predominam as esferas da praticidade da vida, e as coisas daqui e agora vão dar justamente essa tônica ao livro. Então, nesse sentido, o livro de Provérbios vai trazer ensinamentos preciosos para a nossa vida. Dessa forma, nós podemos dizer que é um livro de ética, é um livro de moral que trata a respeito da maneira de viver em Deus, consigo mesmo e com o próximo. Então, o que se encontra no livro de Provérbios, meu irmão, não é uma forma idealizada de vida, mas um ensinamento prático e real que tem como fonte o próprio Deus e, ao mesmo tempo, o ensinamento confirmado na experiência de vida dos justos, que vivem para glorificar ao Senhor. E isso não significa que Provérbios ele deve ser lido como uma receita, que traz um segredo para cada momento da vida. Pelo contrário, o livro faz com que pensemos e, ao mesmo tempo, sejamos realistas, prudentes e cuidadosos, sabendo que devemos ser instruídos por Deus para caminhar de modo a desenvolver uma justa maneira de viver, começando e terminando sempre no Senhor. E por tudo isso, Provérbios é um livro de sabedoria. E o autor prossegue falando, então, o que é sabedoria? O Ocidente ele tem uma tradição de sabedoria ao longo de sua história. E essa tradição ela aparece principalmente dentro da filosofia, não é? Hoje no Ocidente, ou seja, a pessoa que é intitulada como filósofo, aquela pessoa é vista como uma mente sábia, como um ser que tem a sabedoria impregnada na sua vida. E isto foi um crescimento, vamos falar assim, histórico, porque começa com obras filosóficas, né, de Platão, a República, e vai nascer justamente de pergunta típica, que vai falar que vale a pena ser justo. Nós também vamos ver a ética, a Nicômano, é um livro, no caso, a ética, a Nicomanco, que revela justamente que fala sobre a felicidade, sobre atos virtuosos e justos, e tantos outros livros, né, como Epiteto, Marco Aurélio, Sêneca, que também trabalharam justamente na formação dessas virtudes e as questões morais, e assim formaram justamente esse arcabouço teórico a respeito da razão e da emoção. Então, o objeto típico da sabedoria clássica na maneira de viver. E dentro do contexto cristão, nós vemos que isso teve início justamente com Agostinho de Hipona, que ele também reflete a respeito da ordenação das virtudes, justamente contra o domínio dos vícios, principalmente na sua obra intitulada A Cidade de Deus, e tantos outros escritores, como Tomás de Aquino também, na sua Suma Teológica, nas questões disputadas, tudo isso versa justamente sobre a sabedoria. Mas não é só o Ocidente que tem uma tradição de sabedoria. O Oriente também tem, de certa forma, também influenciou o Ocidente. Não é à toa que C.S. Lewis, em um de seus livros chamado Abolição do Homem, vai trazer reflexões justamente sobre Confúcio, justamente sobre escritos babilônicos, aforismos egípcios, dentre outros. Então, meu irmão,
Quem estuda a história da filosofia vai perceber que a reflexão a respeito da tradição da sabedoria sempre ficou restrito justamente a uma aristocracia, a essa elite aristocrática, ou seja, era descartada, vamos falar assim, o povão. Era a plebe, né? O povão. O povão ficava alheio a esses conhecimentos, a esses estudos, porque era restrito a essa elite aristocrática. Então, assim, meu irmão, nada suplantaria a Bíblia como a maior influência para formar a tradição da sabedoria no Ocidente. Porque, em primeiro lugar, enquanto as obras que nós citamos são reflexões humanas que procuram enxergar uma verdade a respeito da maneira de viver, ela é restrita a um pequeno grupo, mas a Bíblia é uma revelação divina que nos ensina uma maneira divina de viver no mundo terreno. Então, os escritores da Bíblia não frequentaram uma escola estoica para saber ordenar pensamentos e emoções. Não. Eles receberam de Deus por revelação e desenvolveram-na no dia a dia de cada vivência, em cada ação, em cada atitude. Então é por isso que a palavra sabedoria na Bíblia tem a ver com a habilidade de viver em meio a qualquer circunstância sem perder de vista as virtudes que identificam o modo justo e reto de viver em Deus. Então essa sabedoria forma justamente a nossa base moral. Então o fundamento da sabedoria bíblica ele não está ligado à informação, ele não está ligado ao conhecimento cultural puro e simples, mas a Deus, ao temor do Senhor, conjugado com a vida imersa no Espírito Santo, de modo que essa nossa relação transborde para a habilidade de aplicar um conhecimento virtuoso à própria vida, com o propósito, meu irmão, de experienciar uma prática virtuosa e assim superar ou solucionar um problema que se encontra diante de nós. Então, assim, a sabedoria, ela é a habilidade de, a partir dos valores divinos e da ação do Espírito Santo, lidarmos bem com nossas emoções, com a dieta diária, com a sexualidade, com a nossa família, com o próximo, com a sociedade, a sua estrutura, com o dinheiro e dimensões específicas de nossa existência. Sim, na Bíblia a sabedoria tem a ver com desenvolvimento espiritual e moral, sempre começando na vida interior do ser humano para transbordar fora dela. O autor prossegue falando sobre literatura de sabedoria, porque é notável que a tradição de sabedoria está bem presente no Antigo Testamento. Os sábios cumpriam o papel de guia do povo de Israel pelo caminho da fé e da sabedoria. Então era responsabilidade deles transmitir sabedoria ao povo judeu. Então o que distinguia o sábio do profeta era justamente o método, diferente em cada um deles. Então o profeta falava por Deus, o sábio pela humanidade. O profeta apelava para a retidão divina, o sábio para a razão humana. O profeta era dominado por um avassalador sentimento da presença divina e das suas ordens. O sábio era impelido por uma profunda preocupação pela sociedade. O profeta está cheio de fogo, de zelo, de paixão. O sábio é desapaixonado, calmo e frio. O profeta ele está cheio de idealismo. O sábio é o realista que olha para a vida de um modo, de certa maneira, utilitário. As palavras do profeta são as do pregador eloquente. O conselho que dá o sábio, o do mestre sensato. Então, de fato, os sábios apelam à mente do povo e os profetas ao coração. E não podemos deixar de mencionar o papel do sábio, ou melhor, do mestre no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento temos sim os profetas e o mestre estão presentes dentro do contexto neotestamentário, atuando justamente de maneira poderosa na igreja. E a gente vê isso na igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13, do 1 ao 3, bem como o dom de mestre que Deus concedeu para a sua igreja através do Espírito Santo, ou seja, que vai mostrar justamente que o mestre ele exerce um ministério na dependência do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, voltando justamente para esse papel dos sábios de Israel, que é o que nós estamos construindo essa temática aqui para adentrarmos nas próximas aulas, justamente nos pormenores do livro de Provérbios,
nós vamos ver que para desenvolver a sabedoria e transmiti-la ao povo judeu ao longo do tempo, formou-se o que os estudiosos denominam de literatura de sabedoria. E na Bíblia nós vemos alguns livros desse tipo de literatura: Jó, Eclesiastes, Cantares de Salomão e Provérbios. E os estudiosos eles também costumam classificar o gênero de literatura de sabedoria em dois. Ou seja, dentro da estrutura literária de sabedoria, existe o gênero especulativo e o didático. O especulativo está muito presente nos livros de Eclesiastes e no livro de Jó, em que há uma sabedoria reflexiva, crítica e até mesmo pessimista. Já o estilo predominante é, todavia, a sabedoria didática, que se encontra presente no livro de Provérbios. Ponto 2. Composição e estrutura de provérbios. Provérbios, autoria e data. A palavra provérbios é um ditado, ou seja, é uma máxima, que expressa uma verdade geral. Então, provérbios em hebraico, ele tem um significado mais amplo, ou seja, são máximas ou ditados que expressam verdades que servem como princípio de vida correta e justa diante de Deus. Por isso, uma característica especial de provérbios é que em cada máxima que há no livro há um ensino exposto e o autor sagrado deixa para o leitor a decisão de aplicar ou não esse ensino na sua vida. Então, esse tipo de reflexão profunda é típico de um grande sábio da história de Israel, no caso, o rei Salomão. Então, por isso, a maior parte do livro de Provérbios é de sua autoria, mas Salomão não escreveu ele unicamente o livro de Provérbios todo. Nós vamos ver outros escritores, como Árabe, Agu, outro não israelita também, Lemuel, e também temos um autor desconhecido. Além disso, em Provérbios, capítulo 25, versículo 1, nós lemos: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, isso mesmo, meu irmão, no período do reinado do rei Ezequias, homens a seu serviço compilaram provérbios de Salomão. Quanto à sua datação, nós seguimos a segura e embasada perspectiva tradicional da data do período da monarquia dos reis do sul. E a data aproximada que os provérbios foram escritos é entre os anos 970 e 70 a.C., ou seja, logo antes do exílio judeu. Agora vamos ver a estrutura do livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele tem como estilo literário a poesia hebraica. Nele há poesias de sabedoria, principalmente nos 9 primeiros capítulos. Então, por isso, o livro também é denominado como poético. Em se tratando também de um gênero poético, não é possível estabelecer uma organização rigorosamente sistemática. O livro de Provérbios, assim como o livro de Salmos, ele é difícil de fazer uma estruturação. Mas, para fins didáticos, os estudiosos costumam estruturar o livro de Provérbios em 3 principais seções ou divisões. Primeiro está os discursos, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9, depois do capítulo 10 ao capítulo 29, a coleção de provérbios, e por fim, apêndices, que é o capítulo 30 e 31. Então, para fim didático, o livro de Provérbios está dividido em 3 seções. E para encerrarmos a lição, vai falar o último ponto sobre convite e chamado à sabedoria, o propósito do livro de Provérbios. Neste ponto aqui, o autor vai falar que o livro de Provérbios é um estimado convite e, ao mesmo tempo, um chamado para viver uma vida de sabedoria. Isso é o que está exposto na introdução do próprio livro, que ele fala: conhece a sabedoria e instrução, para conhecimento e discernimento aos jovens, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Então, trata-se verdadeiramente de um chamado direto à instrução e à sabedoria. Então, esse é um dos propósitos do livro de Provérbios. E tudo começa em Deus, porque para fazer este caminho de sabedoria, Provérbios apresenta-nos uma tradição bíblica de que toda verdadeira sabedoria começa em Deus e que o temor do Senhor é o fundamento primeiro. Então, ele é o tema principal de todo o livro de Provérbios. Nesse sentido, o temor do Senhor é fundamento da vida de sabedoria e, consequentemente, o fundamento da vida moral.
Encerrando a lição, o autor fala sobre escolha a sabedoria. Essa introdução de Provérbios, meu irmão, vai ensinar-nos preciosas lições que são importantes observá-las em nossa vida. Primeiro, é prestar mais atenção em questões atemporais, eternas, típica do livro de Provérbios. Segundo, é que precisamos sim atentar com maior seriedade e atenção para a formação de nosso caráter, para o tipo de vida que nós estamos vivendo. Terceiro, o temor do Senhor é a condição elementar para conquistar a sabedoria. Então, o temor do Senhor é o centro, base moral em todas as questões da vida, quer na relação consigo mesmo, quer na relação com a sociedade. E por fim, a sabedoria bíblica revelada no Senhor, no livro de Provérbios, convida-nos a amadurecer, a trilhar o caminho da prudência e da responsabilidade, e desejar forjar nosso caráter à luz dos valores divinos. Então, Provérbios, ele forja o caráter dentro de nós. Esse é o convite esse é o convite e o chamado. Então, assim, nós estamos concluindo a nossa primeira lição deste trimestre e comentamos a lição de número 1, o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Então, meu irmão, uma lição introdutória. Semana que vem estaremos adentrando de fato no livro de Provérbios e nos debruçando sobre os seus diversos conselhos para o nosso crescimento moral e espiritual.